Deus tinha um convite que permanece o mesmo convite. A gente lê como se fosse, Êxodo 24. A gente lê como que se fosse só para aquela geração, já aconteceu. Essa foi a experiência de Moisés, essa foi a experiência de Josué, mas não. Foi deixado aqui na Bíblia para que nós soubéssemos qual é o convite de Deus para uma geração. Deus tinha um convite para aquela geração. Quando eles chegaram no Monte Sinai, ele convidou, ele disse assim: olha, eu tenho um convite, eu quero dizer para vocês que eu quero que vocês subam a montanha, e no momento que vocês subirem a montanha, eu vou descer com a minha glória. O convite era um movimento. A gente fica pedindo que Deus vem, Senhor, vem, Senhor. Ele fala: mas peraí, você está subindo a montanha? Eu desço, mas você tem que subir. Assim é na cultura judaica. Eu gosto muito do casamento na cultura judaica. No nosso casamento, não tem nada de errado o nosso casamento. É só questão de costume, porque Deus fala muito através dos costumes da cultura judaica. Hoje, quando você assiste um casamento, é muito bonito, vem o pai da noiva, vem a noiva, e aqui a noiva chega até o altar, o noivo que entrou antes, ele está aqui esperando, ele recebe a noiva, o pai entrega a noiva para o noivo, ele dá um beijo na testa, e ali eles vão casar. É linda a cerimônia. Agora, a cerimônia judaica é diferente. O noivo, ele não fica aqui no altar. A noiva entra, ela para na metade do caminho, o noivo vai até a metade do caminho, e ali o noivo traz a noiva, e os dois chegam no altar juntos. Por que isso? Porque simplesmente mostra o que acontece no reino espiritual, que é a mesma coisa. Nós somos a noiva de Cristo. E nós não podemos, não é assim: vem, Senhor. Ele fala: tudo bem, eu vou, mas você está vindo. Porque a noiva vem e o noivo vem. Nós precisamos, você sobe e ele desce. Você sobe a montanha e ele desce ao teu encontro e te envolve com a glória. Quando é que eu subo a montanha? Quando eu oro. Quando é que eu subo a montanha? Quando eu jejuo. Quando é que eu subo a montanha? Quando eu leio a palavra, sabe, não saiu de moda, a despeito de tudo, não saiu de moda jejuar, não saiu de moda orar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que mandou que nós orássemos, que o buscássemos, buscar-me-eis quando me buscar de todo o seu coração. Mas é preciso buscar. Mas a gente fica, só pede: Senhor, vem, vem, Senhor, enche-me com tua glória, enche-me com tua glória. E você fica satisfeito com um arrepio. E ele fala: mas peraí, eu sou mais do que um arrepio. Eu sou mais do que simplesmente uma emoção. Eu sou o Deus da glória. Você cantou aqui para que entre o Rei da Glória. Mas para que entre o Rei da Glória, vem o pacote todo. Quando entra o Rei da Glória, vem o trono, vem os anjos, vem todo o poder. Você já parou para pensar tudo que tem no trono de Deus? É só você ler Daniel, Apocalipse, é só você ver. Quem teve experiência com o trono de Deus vai dizer que do trono, Ezequiel, você vai ver que sai raio, sai fogo. O trono de Deus é puro poder. Além do mais, tem serafim, tem querubim, é muita coisa ao redor do trono. Aí quando você fala para que entre o Rei da Glória, ele fala: eu venho com o pacote todo, eu venho mais do que, eu não sou um arrepio, eu sou o Deus da glória. Eu não sou uma experiência passageira. Quem conhece o Rei da Glória é marcado de uma forma diferente. É marcado de uma forma que não tem nada mais te paralisa. Quando você vê, olha para a vida de José, não mais falando de Josué, mas vamos ler Josué. Quando você olha para a vida de José, aquele homem teve experiência com a glória. Tentaram de tudo para acabar com aquele homem. Rasgaram a roupa dele. Não uma vez, duas vezes. Mas quando é que rasgou a segunda? Não rasgou, mas que a mulher de Potifar ficou com a roupa dele na mão, ficou. Então quer dizer, arrancaram a roupa daquele homem duas vezes. Mas nada demovia José da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele teve muito mais do que um arrepio. Ele teve uma experiência com o Rei da Glória. E quando você tem força para enfrentar tempestades, para enfrentar. Eu digo que às vezes que eu fui desafiada até a escrever um livro sobre a minha história. Eu falo assim: quem é marcado pela glória também é marcado pela vida. Porque são experiências para te paralisar. São experiências, porque quando eu fui para a Índia, eu fui para trabalhar no orfanato. E lá eu fiquei e vi
tudo quanto é experiência que você pode imaginar. Cria meninas violentadas, uma que se chama Hope. Hope, por que deram esse nome? Porque ela foi achada desacordada, violentada por muitos homens, uma criança de 9 anos. E essa menina ficou muda por 1 ano. Quando eu cheguei lá, ela começou a falar algumas palavras. E puseram o nome de Hope, esperança, naquela menina. E eu fiquei trabalhando ali, eu fui num lugar que eu digo para você, eu já fui para muitos lugares em missão, mas se tem um lugar que é a porta do inferno é Varanasi. Varanasi, no norte da Índia, onde tem perseguição. Eu fui falar para pastores da igreja perseguida e ter esse trabalho ali no orfanato. E quando eu estava tão mergulhada naquele trabalho, tão mergulhada, que eu comecei a sentir umas dores e eu pouco liguei para as dores que eu estava sentindo. E eu comecei a sentir umas dores embaixo do meu braço e eu não liguei para essas dores. E eu não ligo muito. E aí eu telefonei, falei para o meu marido, falei, eu estou com umas dores esquisitas, eu acordo de madrugada. Ele falou também, com fuso horário, com tudo que você está vivendo aí, deve ser o estresse, deve ser o esgotamento emocional, e se envolver com todas essas histórias, com todo esse nível de libertação. Ali as pessoas, elas ficam endemoniadas no meio da rua. Então ele falou assim, deve ser o estresse. Eu falei, deve ser o estresse. Só que quando eu cheguei, as dores continuaram, e foi quando eu descobri que eu estava com câncer de mama. E quando eu descobri que eu estava com câncer de mama, a primeira coisa que me veio à mente é, o Senhor mandou para a pessoa errada, endereço errado, Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu não mereço. Aí fica aquela conversa com Deus. Eu não mereço. Eu estava na Índia. O senhor lembra o que eu estava fazendo na Índia? O senhor lembra que eu estava no meio do rato? O senhor lembra que eu estava num lugar muito perigoso? O senhor lembra que aqueles hindus queriam me pegar? O senhor lembra que eu enfrentei aqueles demônios? O senhor lembra? Aí eu comecei a lembrar de como eu era boazinha. E como eu era uma boa menina. E que eu não merecia o que estava acontecendo comigo. Mas aí quando eu acabei de reclamar, quando eu acabei de chorar, quando eu acabei de ficar de mal de Deus, quando eu acabei com tudo, porque muito bonito seria aqui dizer para você, olha, quando eu soube, eu dei um banho de fé. Olha, eu disse, com Cristo tudo posso naquele que me fortalece, pelas pisaduras eu fui já curada. Eu poderia citar 800.000 versículos, mas não, eu reagi mal. Eu briguei com Deus e eu falei, eu não mereço. Mas aí, quando eu aquietei o coração, que não foi tão rápido assim, depois de uns 4 dias de angústia, de desespero, de questionamento, Deus falou, e aí? Está mais calma? Vamos subir a montanha? Porque quando eu convido alguém para subir a montanha, eu marco. E você, quando descer da montanha, você pode marcar outras pessoas com a experiência de cura. Você crê que eu posso te curar? Não pergunta por quê. Sabe aquela famosa frase? É para quê? Será que eu vou ter mais empatia com quem tem câncer? Será que eu vou poder dizer para a pessoa, olha, Deus ainda cura? Será que eu vou poder dizer, olha, eu sei o que é radioterapia. Olha, eu sei o que é esse processo. Eu sei o que é ir no médico. Eu sei o que é ter medo. Será que é isso? Será que eu vou poder dizer que o Deus da glória visita no meio da enfermidade? E aí eu comecei a ter essa experiência. E quando eu fui ter, no meio do caminho, antes de ler aqui, em Êxodo 24, eu preciso te dizer que o Rei da Glória, ele faz cada história com a gente. Eu fui para Israel. Eu perguntei para o médico, eu fiz a cirurgia, tirei o quadrante. Aí eu fiz uma pergunta para o médico, posso ir para Israel? Ele disse, te faz bem? Me faz bem. Antes da radioterapia, pode. E eu fui. Mas eu estava um pouquinho murcha, eu fui numa loja, porque eu levo grupos, e aí eu fiquei num cantinho, uma mulher veio me perguntar, ela falou assim, você pode me ajudar? Mas eu pensei que ela queria que eu traduzisse, que ela me viu falando. Então, claro, posso te ajudar. Não, eu queria que você escolhesse lenço comigo. Lá em Israel tem uns lenços muito bonitos que você põe ou na cabeça, ou no pescoço, onde você quiser. E ela falou assim, você pode escolher lenço comigo? Eu falei, porque eu tenho uma amiga que está com câncer. Mas eu não falei para ela. Ela falou assim, ela vai precisar fazer quimioterapia, e eu queria muito levar lenço bonito para esse processo.
Quando eu fui escolher, eu escolhi não de qualquer jeito, eu escolhi com todo o meu amor e com todo... Eu orei por aquela mulher, porque eu sabia o que aquela mulher estava passando. E ali, quando eu escolhi 1, 2, 3, 4, dei para ela, não falei o meu problema, não me vitimizei. Eu falei assim, leva para ela. E acabou a história. Aí você fala, por que você contou? Porque eu comecei a radioterapia. Primeiro mês da radioterapia, porque eu sou muito branquinha. Radioterapia, para a pessoa mais clarinha, demora mais. Então, demorou quase 3 meses. E aí, quando eu estava no segundo mês da radioterapia, entra uma mulher com um lenço na cabeça, de Israel. Aí eu virei para o meu marido e falei, é o lenço que eu comprei. Que história é essa? Que lenço que você comprou? Aí eu contei para ele a história. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele falou, então vai lá e fala. Né? Não disse que carioca é desse jeito. Vai lá e fala. Não, se ela aparecer com o segundo, eu falo. Aí passou alguns dias, ela apareceu com o segundo. Pergunta se eu fui falar. Eu falei, esse é o segundo lenço. Vai falar, Naira? Não, deixa ela aparecer com o terceiro. Estava aparecendo Tomé, né? Deixa ela aparecer com o terceiro. E ela apareceu com o terceiro. E quando ela apareceu com o terceiro, eu falei para ela, eu escolhi teu lenço. Ela olhou para mim como, tipo, que maluca, né? Porque a primeira coisa, quando eu falei para o meu marido, ele falou, a radioterapia na mama e afetou tua cabeça, né? Aí eu falei assim, não é, eu vou te falar o porquê. E eu falei para ele. E aí ela me olhou com o mesmo olhar que meu marido olhou para mim. Eu falei assim, eu vou te contar antes que você pergunte por quê. Esse lenço é de Israel, eu estava em Israel. E eu tenho certeza, porque você está com o terceiro lenço, e como fui eu que escolhi, eu pus muito carinho. Então eu sei que é o lenço. E ela ficou impactada, ela falou, é minha amiga, eu fui para Israel, minha amiga me trouxe. Eu falei assim, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Deus tem um recado para mim e para você. Embaixo desse recado vocês duas vão ser curadas, e embaixo desse recado está escrito, assinado papai. Ela foi feliz embora e eu também fui feliz embora. Agora, pergunta se a gente pegou o telefone uma da outra. Não. E aí, acabou a nossa história. Já era bonita se tivesse acabado por aí. Mas 2 ou 3 meses depois, eu fui fazer um enterro. Não era o dela, não. Ufa! Eu fui fazer um enterro. Quando eu a conheci, ela estava de lenço e careca. E aí aparece uma mulher bonita, de cabelo, e aí ela não está me reconhecendo. Eu sou péssima fisionomista. Já de uma situação normal, eu já teria dificuldade de reconhecer. Agora, imagina ela que estava diferente. Aí ela viu que eu não reconhecia, ela falou assim, vou refrescar a tua memória. Nós estamos no enterro e não é o nosso. Aí eu entendi quem ela era. Ela falou assim, eu estou curada, e você? Eu falei, eu também estou curada. E nós duas estamos curadas. Então eu te digo que ter experiência, subir a montanha para ter um encontro com uma glória, às vezes é no teu pior momento da tua vida. E eu digo para você, você vai ter experiência com a glória. Você crê nisso? Se você crê, levanta a tua mão. O Rei da Glória entrou nessa noite para você ter um encontro com Ele. Mas você precisa também subir a montanha, você precisa tomar a decisão de Josué. E por que eu digo a decisão de Josué? Porque Deus convidou em Êxodo 24 que todo mundo subisse a montanha. E as pessoas depois, lá em Deuteronômio 5, até Moisés fala, puxa, vocês não quiseram, vocês tiveram medo. E porque as pessoas tiveram medo, elas ficaram ao pé do monte. Mas Moisés subiu, e olha quem subiu com Moisés. Olha o que está escrito em Êxodo 24, no versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros, e eis que Arão e Ur ficam convosco, quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e o 7º dia, do meio da nuvem da glória do Senhor, que era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos do filho de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Você percebeu no versículo 13 quem que subiu com Moisés? O que está escrito aí? Josué.
Então o convite foi para Moisés, Josué e 70 anciãos. Subiram, todo mundo subiu, 70 anciãos, Josué, Moisés. E ali eles tiveram uma experiência com a glória tremenda. O trono de Deus desceu, depois você lê mais adiante. O trono de Deus desceu, eles comeram e beberam na presença de Deus. Agora pensa um pouco, aqueles 70 anciãos, depois de ter visto a glória, comido e bebido com o Deus da glória, eles descem o monte e se corrompem ao pé do monte. E faz bezerro, e se corrompem, depois de uma experiência tremenda. E aí você fala, como isso é possível? Jesus veio, há 2000 anos atrás. Quantas pessoas comeram e beberam com Jesus? Quantas pessoas viram a glória do Filho de Deus? E quantas pessoas permaneceram no monte? Poucas, muito poucas. A gente vê no final do ministério de Jesus, aqui na terra, 120 no cenáculo. Cadê o resto? Por que não estavam lá perseverando? Porque permanecer no monte é para gente forte. E eu digo que Deus quer que você seja forte para permanecer. Se você permanecer, você não vai ter uma experiência só de beber e comer na presença do Senhor. Você vai ter uma experiência permanente com a glória. Você vai acordar com a glória, você vai dormir com a glória, você vai andar com a glória. E aí esse muro cai, o Jordão abre, gigante cai. Então você quer o fim da história de Josué, mas peraí, ele se apaixonou pela glória, ele subiu, e quando ele subiu, os outros desceram. E por que Josué não desceu? Quando ele viu os 70 descendo, ele podia ter dito, estou descendo, tá, Moisés? Não, ele, estou subindo, tá, Moisés? E quando Moisés se despediu, nem Moisés sabia que ia ficar 40 dias. Moisés, ele disse, estou indo, eu sei que eu vou voltar, mas eu não sei quando, eu estou indo. E aí Josué, que ficou esperando, passou um dia, passou 2, passaram 3, 4, 5, olha, muitos dias, 10, 20 dias, nada de Moisés, vou descer. Ele queria lá saber de Moisés, ele teve uma experiência. Você está vendo aqui, que quando ele subiu um pouco mais com Moisés, a nuvem desceu. E a nuvem mergulhou, eles dois mergulharam na nuvem. E a nuvem mergulhou neles ou eles mergulharam na nuvem? Eu digo para você que é uma mistura. É Deus que entra e te deixa impregnado com a presença dele, ou é você que se agarra a ele? É mútuo. Por isso que Eliseu, até os ossos dele, curaram. Ele, depois que ele morreu, os ossos dele fizeram ressuscitar pessoas. Sabe por quê? Literalmente a glória entra pela tua carne, ela penetra, ela vai até os teus ossos. Você pode ser pura unção. Sabe que é, sei lá, 40, 50, 60, não sei quantos quilos você tem, 70, 80, 90, 100 quilos de pura unção? Você pode ser isso aqui na terra. É isso que ele quer. O parâmetro de Jesus é alto. Ele não brinca. Ele disse, a gente, por isso que eu digo, se você quiser ter um parâmetro terreno, vai ser muito baixo. Você vai dizer assim, eu queria ser ungido como o fulano. Aí Deus fala assim, mas peraí, eu não te dei esse parâmetro não, eu te dei o meu parâmetro. Eu disse que se você crer, você vai fazer coisas iguais ou maiores. Olha o parâmetro de Jesus, o mínimo é fazer o que eu fiz. Agora você pode fazer mais. Gente, quando eu penso nisso, aí eu fico, meu Deus, a minha geração tá pobre, cega, nua e miserável, como está escrito em Apocalipse. 2 níveis de pobreza. Já não bastava dizer que é uma geração pobre, é uma geração miserável. É miserável em dinheiro? Ou é miserável em qualquer outra coisa? É miserável nas emoções, é miserável na unção. Nós estamos diante de uma crise de unção. Porque quando você olha na internet, você vê bons pregadores. Tá bom, mas e Deus quer bons pregadores? Deus quer glória no meio do povo. Deus não está buscando pessoas com frase de efeito. Deus está buscando homens e mulheres que têm experiência com a glória. E quanto menos você for, melhor para ele, porque mais glória as pessoas vão ver na sua vida. É melhor você ser a muda de antes, a tímida de antes, para que veja que
puxa, Deus faz o mudo falar, Deus faz a mula falar e Deus faz o mudo falar também. Deus é poderoso para usar o teu limite como um padrão de glória. As pessoas vão olhar para você e vai falar, aquilo que ele ou ela não podia fazer, agora faz, porque a glória de Deus está na sua vida. É isso que Deus quer. Agora, Josué, ele não ficou satisfeito. Eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Josué, e passaram 40 dias, ele nem viu os dias passarem. Quando Moisés desceu, ele estava tão mergulhado na glória. Moisés falou, eu estou ouvindo um barulho. Sabe, Josué, ele estava achando que o mundo era lindo, o mundo era maravilhoso. Deve ser alarido de guerra. Que alarido de guerra o quê? É o povo que está todo bagunçado. Vamos descer, Josué. Josué estava mergulhado na glória, ele não estava nem aí. Sabe, quando você está mergulhado na glória, você não tem tempo para falar de ninguém, você não tem tempo para olhar para ninguém, sabe, todo mundo fica bonito. Sabe por quê? Porque você está mergulhado na glória, você só consegue ver o lado bom. Você sabe que a pessoa tem limite, mas você sabe que você também tem limite. Eu digo que nós deveríamos andar no meio da igreja com uma plaquinha assim, em obras. Aí ninguém vai reclamar de ninguém. De preferência, anda com a plaquinha e ainda com um capacete, porque o outro está em obras e vai cair uma pedra na tua cabeça, mais dia, menos dia. Mas ele está em obras e você também está em obras. Assim como ele pode te ferir, você também fere uma meia dúzia. Então, quando a gente chegar a essa conclusão, eu preciso de conserto, meu coração precisa do prumo de Deus, o meu irmão também precisa do prumo de Deus. Então, nós todos somos carentes da glória de Deus em nossa vida. Nós precisamos de conserto, nós precisamos de restauração, nós precisamos de libertação, nós precisamos de tudo. Sabe, aceitar Jesus como Senhor e Salvador é o primeiro passo de uma grande caminhada. O pastor Natalino falou que é para a gente viver vida e vida em abundância. Esse é o desafio de Deus, porque a gente fica entre dois tempos, o tempo de aceitar Jesus e a gente joga tudo lá para a eternidade, o momento bom na eternidade. No mundo a gente tem aflições, mas o Senhor diz, olha, dá tempo de você viver aqui uma vida plena, e uma vida plena é o que eu estou falando, é uma vida cheia da glória de Deus. Não é que acabaram os problemas, o deserto estava lá na frente, tinha que ser vencido. Mas sabe de uma coisa? Josué não morreu no deserto. O deserto não venceu um homem que foi tocado e transformado pela glória. Eu garanto a você que Josué, quando ele desceu daquela montanha, ele já não era mais o mesmo. Por isso que o muro de Jericó não era alto demais, os gigantes não eram fortes demais, porque Deus é maior do que os muros, Deus é mais forte do que os gigantes. Ele teve experiência. Tudo bem, o Jordão transbordando. O que é o Jordão transbordando para o Rei da Glória? Ele teve experiência com a glória, e quando você tem essa experiência, tudo fica mais fácil de ser enfrentado. Você continua com problemas, mas os problemas não têm a magnitude que eles têm de te destruir, porque você pode ser destruído ou você pode ser construído, se tornar mais forte diante dos problemas. Mas a gente sempre escolhe o caminho de ser destruído. Mas Deus está falando, olha, Josué não foi destruído pelo deserto, e você também não vai ser destruído pelo deserto.